Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 28 de novembro. Nós iniciamos hoje então o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, nesta jornada bíblica em que cada dia vamos procurando nos tornar melhores cristãos, melhores pessoas. Abramos então nosso coração e iniciemos então essa nossa meditação do dia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, está no capítulo 20, os versículos de 1 a 16. Quando acabou o tumulto, Paulo chamou os discípulos e os encorajou. Depois se despediu e partiu para Macedônia. Atravessou essas regiões, encorajando a todos com muitas palavras, até que chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Houve uma conspiração dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, de modo que decidiu voltar pela Macedônia. E o acompanhavam Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, e também Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses foram à nossa frente e nos esperaram em Troade. Nós zarpamos de Filipos após os dias dos pães ázimos e os alcançamos 5 dias depois em Troade, onde permanecemos 1 semana. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, lhes dirigia a palavra e prolongou sua fala até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estávamos reunidos. Certo adolescente chamado Eutico, estando sentado no peitoril de uma janela, acabou adormecendo enquanto Paulo prolongava sua fala. Vencido finalmente pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, o abraçou e disse: Não fiquem aflitos, porque sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu, e ficou conversando com eles por muito tempo ainda até o amanhecer. Depois partiu. Quanto ao rapaz, eles o levaram vivo e sentiram-se muito confortados. Nós, porém, seguindo adiante, embarcamos de navio para Assos, onde iríamos acolher Paulo. Assim fora combinado, pois ele iria fazer a viagem por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o acolhemos no navio e nos dirigimos a Mitilene. Zarpamos daí no dia seguinte e chegamos à frente de Quio. Aportamos um dia depois em Samos, mais um dia e chegamos a Mileto, depois de pararmos em Togílio. É que Paulo tinha decidido não parar em Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Tinha realmente pressa, a fim de passar em Jerusalém o dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. Palavra do Senhor, graças a Deus. Acabado o tumulto em Éfeso, Paulo conversa com os discípulos. Com quais discípulos? Seria Gaio e Aristarco que tinham estado envolvidos no tumulto? Não sabemos. Depois parte rumo à Grécia, passando pelas comunidades da Macedônia. Conforme seu costume, procura fortalecer e encorajar as comunidades. Da Macedônia vai para Corinto, na Grécia, onde permanece 3 meses. Era certamente inverno, tempo em que a navegação se tornava impossível. Por que essa permanência em Corinto?
Lucas nada diz sobre os conflitos que tinham aparecido naquela comunidade e que ocuparam Paulo, Timóteo e Tito durante os 2 anos e meio de sua permanência em Éfeso. Os 3 meses eram certamente para pôr fim às controvérsias. Paulo, de certo, pretendia partir do porto de Cencreia para Cesareia e Jerusalém. Ao saber do complô dos judeus, decide fazer um roteiro muito mais longo. Por quê? Certamente ele levava para Jerusalém a coleta de dinheiro para os cristãos pobres, e os judeus pretendiam roubá-la. Entendemos então que Timóteo e Erasto tinham sido enviados para Macedônia, a fim de recolher a coleta naquela região. Lucas parece ignorar completamente essa coleta. Na sua visão, os 7 que acompanham Paulo são como que uma escolta de honra. Na verdade, deviam ser os representantes das diversas comunidades destacados para acompanhar e proteger a coleta até Jerusalém. O grupo se divide em Filipos. 2 vão na frente até Troade, certamente para reservar passagem até a Síria. Os outros permanecem em Filipos para a Páscoa, certamente na primavera do ano de 58. É um dos textos mais antigos, os versículos 7 a 12, que testemunham o domingo como dia das celebrações cristãs. Que se trate de uma celebração eucarística, não há dúvidas. A reunião, a fração do pão, o discurso ou palavra, a sala superior são elementos típicos que apontam para a liturgia eucarística celebradas nas casas. Quanto à casa, devia ser de um cristão abastado. Tem 3 andares e muito espaço para acolher a comunidade. Assim, em Troade, Paulo preside uma celebração de despedida. A sala superior lembra a última ceia de Jesus com os discípulos, relatado por Lucas no capítulo 22 do seu Evangelho. Tudo mais lembra Lucas 24. Parece que o autor quis fazer um paralelo entre Paulo e Jesus. Como Jesus, Paulo celebra a Eucaristia antes da sua paixão em Jerusalém. Acontece que o discurso ou conversa se prolongou muito. O menino Eutico, que significa afortunado, sentado na janela, pega no sono e cai para fora, numa queda de 3 andares. Não há dúvida, está morto. Mas Paulo ressuscita numa espécie de ritual que lembra muito os dos profetas Elias e Eliseu. Lucas iguala nisso Paulo com Pedro, que também ressuscitara Tabita. O interessante é que tudo acontecendo no meio de uma celebração deixa claro que Eucaristia é vida. O Senhor Jesus está presente não só no pão e no vinho, mas também na força do apóstolo, que restitui a vida e reconforta a comunidade. Em Troade, o grupo novamente se dividiu. Os companheiros de Paulo embarcaram para Assos, enquanto ele se dirigiu por terra até lá. Deviam encontrá-lo e recolhê-lo em Assos. Por que essa decisão? Não ficamos sabendo. Será que Paulo pretendia se encontrar com alguma comunidade na região? As etapas visam aproveitar o vento favorável. Quando não há vento, o navio fica parado num porto. Mitilene fica na ilha de Lesbos, lugar de veraneio dos romanos. Depois atravessam o estreito de Micale ao leste da ilha de Quio e no dia seguinte chegam à altura de Samos, consagrada à deusa Hera. Após outra parada em Trogílio, chegam a Mileto. Paulo evita ir a Éfeso, que ficava perto, segundo Lucas, para não atrasar a viagem. Mas certamente Paulo queria evitar a cidade por causa dos episódios de tumulto. Somos então informados que ele pretende estar em Jerusalém para o dia de Pentecostes, festa judaica que é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Conforme Lucas, Paulo continua até o fim como fiel observante das tradições religiosas judaicas. Todo o seu empenho em libertar o cristianismo em relação ao judaísmo não visava interesses pessoais, mas unicamente ao acesso dos pagãos à fé. Então nós somos hoje convidados a refletir sobre como Paulo tinha de fato um papel importante de animar as comunidades. Ele se interessa em ajudar
cada comunidade. E é bom a gente reconhecer também como que tantas vezes nós conseguimos, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, pelas nossas ações, também animar comunidades, animar pessoas. Você se vê de fato como um animador, como alguém que se dedica a tirar o outro do desânimo, da mesmice e animá-los. Animar quer dizer levar o espírito, né? Levar espírito novo, Espírito Santo para as pessoas, para que elas vibrem e possam ir para frente, possam não ceder ao desânimo. Mas também nós somos convidados a pensar na Eucaristia. O que significa a Eucaristia para nós? Partilha do pão que é o corpo de Cristo, partilha também do pão com o outro, e esta cena de Eutico que nós já vimos quando fazíamos a nossa jornada através daqueles encontros com os personagens bíblicos, nós meditávamos um dia sobre Eutico, né? Esse que cochila no meio do anúncio da palavra. Aqueles que de fato se deixam cochilar, não ficam vigilantes. Esses morrem, mas Paulo o ressuscita. Então, tantas e tantas vezes nós também somos eúticos. Quantas vezes ficamos cochilando, não prestamos atenção à palavra que Deus nos dirige. Então, são muitas as reflexões, muitos os pontos para a gente poder aprofundar ao longo deste dia. Que o Senhor possa, então, iluminá-lo, iluminá-la na sua reflexão, para que você possa, de fato, buscar não seu interesse pessoal, mas buscar, de fato, ser solidário, cheio de amor, de compaixão e desejar que todos tenham acesso à vida de comunidade, ao caminho da salvação. Que este sábado seja um sábado iluminado para cada um de vocês. Que o Senhor Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.